nós vamos trabalhar, vamos fazer um bate-papo aqui, eu e o Guto. A estrela da companhia é o Guto hoje. Então, vou fazer algumas perguntas, provocações e tal. E mais para o final a gente vai, quem quiser fazer pergunta, quiser fazer algum comentário, alguma observação, use o chat que a gente na mesma hora a gente começa a responder aqui e a debater, tá bom? 8h05. Podemos? Podemos. Vou começar então. Bem, vamos lá, por favor, à vontade. Deixa eu apresentar o Guto. Né? O Guto é um amigo de muitos anos, apesar de ser uma criança ainda. Né? O Guto, ele tem uma formação na área de marketing, na área de ciências sociais, e ele, nos últimos anos, se dedicou profissionalmente a fazer acompanhamento, monitoramento de redes sociais, lato sensu e stricto sensu. Né? E já há alguns anos, diante da competência e da capacidade e, digamos assim, da forma diferente de abordagem, de análise que ele traz, ele é colunista do Grupo Band. Ele, toda quinta-feira, como hoje, ele tem uma coluna Pulso, no Band News FM, aqui do Rio, e também tem outras colunas no Grupo Band. Então, para estrear essa nossa live, eu quis contar a ideia. Felizmente o Guto tinha agenda disponível e convidei o Guto para a gente conversar exatamente sobre isso, sobre redes sociais, porque eu sou de uma geração, estou com 63 anos, e a minha geração não é a geração das redes sociais. Então eu, como consultor na área de gestão, planejamento e também na área de consultoria e assessoria política, eu fui obrigado a me aprofundar, a estudar, a procurar entender. Hoje eu não sou um ignorante, mas estou longe de ser um especialista com a competência e o cabedal do Guto. Então a gente combinou aqui que a gente vai bater um papo mais ou menos na seguinte linha. O Guto vai falar um pouco sobre o que são as redes, como é essa história dos comportamentos, como é que são os algoritmos, e a gente vai batendo papo aqui a partir das observações dele, a gente vai incrementando, e também quando chegar a alguma pergunta ou alguma observação pelo chat, a gente coloca aqui no grupo para todo mundo, para a gente poder bater. Guto, fica à vontade, muito obrigado pela tua presença, por ter aceitado o convite. Imagina, Orlando, como tudo tem que ter um começo, eu vou contemporizar quando eu comecei a estudar redes sociais, antes mesmo do Big Data, mas o estudo de redes sociais foi lá em 2006. E durante todo eu lhe digo que até 2010, todo momento, ou melhor, até 2012 ou 13, tudo que levava de número, eu ouvia do pessoal da academia de relações ou psicologia ou qualquer academia ou marketing, refutava, que falava, mas e se isso forem robôs? E se forem números falsos? Eu falava, não me interessa a interação. No momento que um robô disparar 300 mensagens e 200 humanos interagirem, repactuarem isso, não me importa de onde veio, eu tenho que começar a analisar o comportamento. Então foi quase que um estudo de engenharia reversa, a partir da opinião publicada, do que estava ali, para chegar nas origens, que foi quando a gente começou realmente a estudar o Big Data, com cruzamento das informações, de informações abertas, de dados não estruturados, que é quase que uma panaceia que às vezes eu tenho dificuldade de explicar o que a gente faz sem parecer que fique uma coisa de excesso de promessa. Chegou o gato mestre, chegou o cara que sabe tudo, quando exatamente o que o trabalho do Big Data e dessas análises fazem é que eu me coloque em xeque todos os dias de coisas e conceitos validados que eu dou como certo caem dentro de percepções. Ou seja, o que eu menos coloco, Orlando, é quase que um bordão, eu falo, o que eu tenho de menos interessante para oferecer, às vezes, é minha opinião. Muito mais é compreender essa opinião coletiva que vai se expressando e entender como se chegou nela, usando uma palavra que está ficando batida, mas é a jornada. Não me interessa mais o sim ou não peremptório. É como é que se chegou naquilo.
Porque aí você começa a entender o quê? As franjas do Big Data, como é que se chega no sim ou não para vários assuntos e a gente não fala só para política. Política lá na frente a gente explica o como isso é mais fácil de você, digamos assim, definir o algoritmo, mas a gente está falando de escolhas. É quase que como se humanos estivessem na frente de máquinas e máquinas estivessem comandando humanos, mas humanos estão no controle da situação. Parece uma brincadeira de trava-língua, mas é mais ou menos isso que hoje você assiste. E eu vou pedir a ajuda do Orlando para subir uma tela para a gente entender um pouco o que é expressão de opinião publicada em rede social de primeiro conteúdo. Orlando, aquela primeira tela do disco voador, que acho que é uma coisa que acho que ela é ilustrativa, se você puder me ajudar. Vamos lá. Peraí, não, vou ter que... Opa. Peraí, Subiu? Não, tem que abrir ela aqui, peraí. Deixa eu abrir ela aqui. Então tá bom. Vamos lá. O que a gente tem? Assim, é que basicamente a gente trabalha, toda a ciência trabalha com uma matéria-prima que ela vai trabalhar, que ela vai depurar, que ela vai entender. A nossa matéria-prima não é necessariamente a verdade, ela é a percepção. O que essa tela que eu estava pedindo para o Orlando abrir é uma tela que mostra que 35% dos conteúdos primários, originários, auditados, chega a 35% de postados como imprecisos. Ou seja, você já dispara que mais de um terço do conteúdo que está sendo propositalmente colocado, ele tem imprecisão conceitual, imprecisão didática, imprecisão lógica, imprecisão histórica e começa a ser validado. Repito, isso a gente não está falando do que vai tendo aderência. Você vai falando das primeiras postagens, sendo que às vezes a narrativa e a mentira é mais sedutora. Então a tela era um disco voador falando, eu quero acreditar. Então a gente começa já uma entrada do input de informação que os mais puritanos chegam e falam, mas que bobagem, eu não vou nem debater essa história que estão falando aí, que é um absurdo, que o nazismo, como é que é? Estão dizendo que o nazismo é de esquerda. E, cara, começa a ser validado aquilo de uma forma, como erros históricos, que começa a virar um tipo de narrativa que, por falta, às vezes, de contraponto, na mesma forma de narrativa e distribuição, acaba que o ilógico, o insensato, começa a ganhar corpo. Usando um exemplo muito claro do dia de hoje, senhores, que acho uma coisa assim assustadora, o assunto lockdown. Varredura de redes brasileiras. 90% do assunto lockdown entrava com imprecisão, chamando medida restritiva de lockdown, que estão querendo lockdown no Brasil. Entrando literalmente um termo, desculpa, mas eu tenho que dizer que é o termo do bagulho louco. A gente está falando de 90% de um assunto ser eivado na origem, na primeira postagem. Imagine a progressão geométrica e aritmética que você tem do erro sobre isso, se você não consegue, digamos, segurar. Então, Orlando, esse é o primeiro ponto que a gente tem da entrada. É a entrada da informação imprecisa. Por favor. Isso aí, não. Isso é que é importante a gente ressaltar que você está trazendo, ou seja, as redes sociais, elas permitiram que pessoas comuns, como nós, como qualquer pessoa, pudesse escrever, compartilhar, sim, defender ideias, né? E não há necessariamente um compromisso com a precisão, com a evidência. Então, essa informação que você está trazendo, fruto desse estudo, ou seja, há uma imprecisão de conteúdo inicial acima de 35%. E a progressão geométrica dos compartilhamentos que isso pode trazer é impressionante, né? E aí... Exatamente. Então, eu vou a imprecisão ganha. Oi. Pronto. Interrompi o compartilhamento. Né? Voltamos aqui. Perfeito. Mas, você não estava na tela certa não, tá? Não era... Você mostrou uma tela da sua declaração... Não, era a sua declaração de imposto de renda, mas tudo bem. Essa não tem problema, essa não tem problema. Essa é fake. Não, mas é sério. Vamos lá. A segunda pergunta que sempre me falam muito, né, é o que é o algoritmo, e eu não vou falar a versão clássica do que é o algoritmo do programa de computação, etc. e tal, até por uma razão. Estamos com uma ciência nova,
com uma ciência que o léxico da ciência de dados ainda está se acertando. Não tem uma definição clara de A, de B ou de C, mas vamos tentar traduzir naquela coisa assim, para você não ser enrolado por quem fale esse termo, o que seria o algoritmo. Imagina algo que consiga agrupar, que se o Orlando torce pelo Botafogo, ele gosta de beber naquele bar e gosta de, sei lá, de ver o Luiz Carlos Júnior pelo Sport TV e jamais ouve o jogo pelo Galvão Bueno. Você consegue, com uma massa tal de informação, chegar nesse tipo de detalhe. E hoje, repito, esse tipo de informação você não precisa extrair necessariamente fazendo nenhuma hackeada. Qualquer máquina de inteligência artificial que leia o seu aberto em redes, ele vai conseguir lhe agrupar com uma série de fatores. Eu falo brincando que, às vezes, eu não faço nenhuma pesquisa logada, eu não uso, assim, eu tenho algumas paranoias e eu sempre boto brincando, fiz teste uma vez com a minha filha sobre hotéis. Eu tenho um telefone que ele fica sempre deslogado. O outro que eu tinha uma vez reservado um hotel bom, um hotel, assim, digamos assim, acima dos padrões de um trabalhador brasileiro antes do Covid, né? Quando eu tentava usar esse telefone que tinha sido logado, todas as tarifas ficavam muito mais caras do que meu telefone anônimo. Era mais caro, assim, coisa de 10, 15, 20 dólares. Eu não conseguia. Ele não me mostrava, inclusive, quando eu falei, deixa eu tentar o hotel mais barato aqui, hotel bem vagabundo. Ele não me mostrava. Ou seja, aquele algoritmo, assim, achando que eu era rico, ele já tentava me direcionar para um tipo de compra. Ou seja, essa é a forma mais simples para a gente entender o que é um algoritmo, trabalhando de uma forma insensata e incansável para lhe oferecer o que fique mais fácil para você, o que é mais fácil de convencer. É mais fácil eu convencer o Orlando. Se eu sei que o Orlando está com um problema de pressão alta tal, e eu estou com uma cerveja, que é uma cerveja que é sem glúten, que é boa para pressão alta, eu vou conseguir fazer quase que uma entrega. É quase como se a gente voltasse ao super passado. Sabe qual passado? É o comércio hoje em dia tem a possibilidade de ser aquele dono do armazém que sabia que a sua avó gostava da banha, que sabia que seu avô gostava daquele chouriço tal, que sabia que quando chegava aquele presunto pata negra ele ia mandar um corte, que sabia que você... É exatamente isso. Só que a diferença de uma forma impessoal e sem o dono da pequena mercearia. Mas é exatamente isso que se possibilita. E a gente entrega isso muito de graça, com as nossas preferências, com os nossos comentários. Vai assim de uma forma natural, aí você vai juntando. Exemplo, a gente fez um trabalho, Orlando, que foi interessantíssimo. Como que fica em Big Data, que nem Las Vegas morre em Big Data, mas a gente analisou especificamente 2 grandes bancos. O perfil do consumidor de 2 grandes bancos. Quando você ia para consumo na Netflix desses 2 grandes bancos, você pegava o Orlando e o espelho do Orlando. O espelho do Orlando seria o cara que é do banco A e do banco B, mas assim, mesma quantidade de filhos, mesmo consumo, mesmo padrão, mesmo assim, escolhas de estilo de vida. Esse cara, em função de ser de um determinado banco que tinha um acesso de cartões, ele tinha um consumo diferente do cara do outro banco. Ou seja, aí você fala, como é que é a descoberta? A descoberta é, quando dava aquele desconto tal, aquele cara procurava algo diferente no Netflix. Ele não estava procurando o lançamento, ele procurava o clássico. O outro que não tinha esse desconto procurava o lançamento. Ou seja, é esse tipo de estudo, mais ou menos, que se permite, vamos pegar dados que eram considerados dados não estruturados e vamos trabalhar. É mais ou menos isso, é trabalhar a quantidade de case que você tenha usado no texto para ver se você estava indeciso ou não. É um pouco isso, são máquinas que são calibradas de uma forma absurdamente humana, mas absurdamente com um trabalho que eu fiquei muito orgulhoso, que chegou um engenheiro coreano, especialista nisso. Ele falou, nossa, mas o trabalho de vocês aqui tem um coeficiente brutal maior, não sei o quê. Por que vocês fizeram isso? Eu falei, coeficiente de ignorância. Eu não sabia, eu não conhecia a lei de Newton para colocar no início as 4 ou 5 pilastras, então eu botava 12. E isso acabou, Orlando, gerando um filho, que é um filho hoje muito legal que a gente tem, que eu encho a boca e falo, cara, aqui, assim, do Largo de São Francisco, a gente tem uma tecnologia compatível para trabalhar para qualquer empresa do planeta, para conseguir estar entendendo exatamente isso. É claro que quem me abraçou de primeiro nesse momento
Foi mercado financeiro, porque ele quer informação, informação que vai trabalhar em dinheiro. Não é aquela coisa opinativa. Hoje, começam a entender que não é aquela coisa opinativa. Quando lá atrás, em 2013, eu falava, olha, fiz um programa com o Boechat, falava, tem chance, pós a rua aí, a gente viu com uma coisa parecida com o Bolsonaro, em 2013. Classe política zombava de mim. Zombava de mim, eu ouvi de um para de ficar querendo vender isso para vender pesquisa de aterrorizar as pessoas. Ele vai ser um senador mais votado pelo Rio de Janeiro. Eu falei, a pista está diferente, estão desconstruindo os jogadores. Ou seja, o que a gente ia vendo, Orlando, e aí é onde eu agradeço a bênção, eu venho de dois mundos. Apesar de ser quase que nativo do digital desde o primeiro momento, eu venho de um mundo muito anterior do digital que consegui inserir. Porque houve um determinado momento que você tinha dois mundos. O pessoal do digital e o pessoal que era contra o digital. O cara que era contra o digital, hoje ele não existe mais. Só que às vezes você teve umas pessoas que só entendem no digital e esquecem daquilo que a gente falou. Hoje, tudo que a gente fala do digital, das redes, nada mais é do que a boa e velha filosofia do dono do armazém, que a gente hoje está possibilitando. E hoje, com as nossas afirmações, decisões, comportamentos e expressões de opiniões, a gente entrega muito fácil para quem quer trabalhar isso. Ou seja, se antigamente um briefing de um publicitário era difícil, tinha que o cara pescar muita coisa, hoje está muito mais fácil. Acreditem nisso. É quase que pesca em aquário. Ô Guto, e uma coisa interessante, porque nos últimos anos as redes sociais ficaram muito em voga por conta da atividade política, da política eleitoral. Mas, como você falou, isso vem lá de trás e os primeiros grandes usuários, vamos dizer assim, não usuários, mas os que souberam trabalhar com as redes, foi o mercado, seja o mercado financeiro, seja o comércio mesmo, seja serviço. Quer dizer, a capacidade de identificar comportamentos, preferências, atitudes para ir montando a entrega personalizada. A Júnior comentou aqui, é um marketing ultra direto, individualizado, e com a diferença... E a outra diferença para o dono do armazém que você citou, que é exatamente isso, é a escala, né? O dono do armazém falava ali na vizinhança. As redes que você fala daqui com a Austrália, com o Japão, com o Reino Unido, com os Estados Unidos, costa a costa. Orlando, perfeitamente. Acho que aí quando a gente chega, você falou mercado. Por que a política usa tão fácil o algoritmo? E aqui não é falar de A, de B ou de C. É explicar uma coisa assim, sem nenhum pernóstico de bancar o professor do mundo, é só para explicar. Se você quer comprar uma geladeira e fez uma pesquisa de geladeira, eu tenho que saber a voltagem da sua casa, eu tenho que saber como é que sua mulher está em relação à geladeira, eu tenho que saber se você não está querendo trocar os pneus do carro agora, eu tenho que tentar chegar naquele momento com a geladeira que tenha talvez o recurso de porta dupla, que a sua mulher sempre quis, ou que de beber água ali do lado de fora, ou sai o gelo, como realizar o sonho do teu filho, você não sabe, ou aquela mais barata e caiba no seu orçamento. Ou seja, é uma quantidade de jornada que eu vou de fio a pavio. Eu vou falar de projeto político. Você tem um dia certo para votar, você tem uma prateleira restrita e que eu vou ter que levar um daqueles produtos. Ou eu vou levar o Haddad, o Bolsonaro ou o Ciro no dia tal. A geladeira, eu posso trocar, como eu disse, o pneu, uma outra geladeira. Olha a quantidade do caminho do algoritmo do mercado, como é que é muito mais, digamos assim, difícil você vender um sabão em pó do que você hoje está vendendo uma ideia, sobretudo com recursos que hoje se tem, e a gente tem que chamar a atenção quando a gente fala de redes, e novamente não é sobre política A, B ou C, mas se a gente não compreender um assunto chamado janela de Overton, tá? E vou pedir se o Orlando puder subir a tela, que é a tela amarela, é a gente compreender que isso talvez vá fazer com que você não veja mais nenhuma sandice de rede social à toa, porque você vai começar a entender que, às vezes, a sua indignação pode estar validando uma loucura. Novamente, não subiu para mim, Orlando. Subiu sua declaração do imposto de renda de novo. Não, mas tem um delay aí. Vê se apareceu. Não, enfim. Pergunta se as pessoas estão vendo a tela amarela. Eu não vejo. Vai chegar. Peraí. Tá indo. Agora, foi.
Tá Ainda não chegou para mim. Vamos aguardar. E vamos lá, se ela chegou. Eu vou ver aqui. Chegou aí? Aqui no YouTube chegou. Então, se chegou, vamos lá. O que a gente tem que compreender? A janela de Overton é uma coisa muito simples. Eu vou pegar o assunto mais boçal do mundo. E é um assunto que, além de eu pesquisar redes, eu gosto de pesquisa em loco. Sim, eu fui para a reunião, para a convenção de terraplanistas. Você vai dizer, pô, o cara é maluco. Sim, para a gente entender o que a gente está inserido. O que o terraplanismo hoje chegou? Outro dia eu vi na Folha de São Paulo chamando um cara de terrabolista. Sabe o que é isso? Ou seja, para o mundo. Eu soltei um palavrão, eu liguei para ele, falei, cara, o que é isso? Não, porque... Não, então vamos entender o que é a janela de Overton. Você sai do impensável, a terra plana, ao radical. Do radical, no momento que eu comecei a aceitar que alguém pode ser chamado de terrabolista, o radical passou a aceitável. Passou a ser uma corrente de opinião. Do aceitável, quando eu publico um vídeo e boto uma teoria que existe uma possibilidade da Terra plana, que quem garante que não é isso mesmo, sai do aceitável ao sensato. Olha, a gente começou a ser chamado de terrabolista. Aí quando você chega no sensato, do sensato para você fazer o pulo para virar algo popular, algo que as pessoas concordem, é virar algo político. Ou seja, se a gente parar para ver que algumas discussões que a gente está tendo no século XXI são discussões que a gente tinha superado em 1988, a gente tem que parar e pensar por que a gente está trazendo isso dessa forma, e uma discussão que não se trata de A, B ou C, direita ou esquerda. São assuntos que a gente está trazendo à voga desde anti-vacina, que nunca foi algo forte no Brasil. Que nunca foi. Como é que isso começa a ganhar um tipo de corpo? É usando brecha. É exatamente isso que a gente tem que compreender. Não existe vácuo ou lacuna. Onde houver espaço, essas pautas vão entrando. E essa janela, ela pode se abrir para ato antidemocrático, para ato impensado, para ato de excessos. É exatamente isso. Se a gente passar um filtro do muito do que a gente lê em rede, a gente vai falar, cara, isso estão tentando abrir essa janela. Como fecha? Fecha com sensatez. Não vai fechar dando as costas ou vai fechar berrando com o Doritos na boca. Que aí virou papo de maluco. É botar a bola no chão e falar, o que é isso aqui? Peraí, eu não vou ser... É literalmente aquele argumento. Se eu vou conversar com alguém e alguém me chama de terrabolista, eu falei, não. A sua teoria ainda continua sendo chamada de terraplanista. Eu posso lhe chamar de terraplanista. Eu sou apenas um humano. É mais ou menos esse tipo de enquadramento que a sociedade tem que levar com serenidade, sensatez e entendendo a jornada, não sendo refratário. Se eu for refratário, lembramos lá do início, 35% de imprecisão. Se eu for refratário, eu só vou deixar que aquela imprecisão cresça. Eu não posso, eu tenho que tentar dialogar. É difícil. Não é fácil, senão a gente não estaria onde a gente chegou. Mas, assim, é compreender que faz parte e vai ser um exercício diário, Orlando. Ô, Guto, e uma coisa que nessa janela de Overton, a tela ainda está visível aí para as pessoas, sim. Eu acho que tem um elemento aí que é o tempero, que é o que dá liga a tudo isso, que é a desconfiança, o ceticismo, é aquela coisa do tipo assim, mas será que é mesmo? Né? E ela permeia toda essa sequência que você apresenta aí na tela. Ou seja, toda a cadeia produtiva. Toda a cadeia produtiva. Assim, a dúvida em relação à Terra ser redonda, ou a dúvida em relação ao homem ter chegado à Lua, ela já existia muito antes das redes sociais no século XX. Sim, exatamente. As pessoas a diferença é que as redes, de novo, escala, volume, velocidade, né? Isso é que elas trazem. E isso não significa dizer que as redes sejam ruins. As redes são as redes. Não. As redes são elas uniram essas pessoas. É até aquela coisa um pouco da espiral de silêncio. Você cresce assim, aí você começa a ver, cara, aquela minha teoria absurda de achar que isso vai resolver, vai funcionar. Exemplo, a gente tem uma janela de Overton hoje aberta em cima do Brasil, absurda, que é a expressão direitos humanos. Direitos humanos tem uma conotação negativa acima de 65% em rede.
Mas é o nazista. Bicho, eu tenho que falar, 65% é acima da votação do Bolsonaro. É acima da votação do Bolsonaro, Newton Cruz, isso botando mais algum eugenista. É a sociedade que desgastou em algum momento. Ou seja, se eu não entender a hipocrisia, e foi outro dia uma briga que eu tive, estava uma discussão num grupo reservado de amigos, inclusive a gente com mandato, etc. e tal, aí começou a falar sobre alguns erros de coordenação de parte de ecologia. Eu falei, olha, isso aqui não é um grupo aberto, a gente está fechado. Agora, não dá para a gente falar de ataque desse governo tal e esquecer Belo Monte. Amigo, o que começou a você ver gente inteligente tentando defender o que foi Belo Monte, eu falei, eu vou pedir para vocês, não tentem me convencer, porque eu não quero convencer ninguém disso aqui. Mas entendam uma coisa, a hipocrisia, ela turbina aquela coisa, não é da desconfiança, mas é desligar. No momento em que eu estou vendo um assunto absurdo sobre a Terra plana, absurdo, mas eu vejo que quem está defendendo a Terra, digamos, redonda, é alguém que eu não simpatizo por alguma razão algoritmada, eu não vou citar... Você pega um político que a pessoa não gosta. Se esse cara começar a defender a Terra redonda ali, periga alguém discordar, pô, será que a Terra não é plana? Entendeu? Não é mais uma concordância, Orlando, que ela vem por texto, por conteúdo, ela vem por persona. E a gente continua insistindo que isso não existe. Hoje a gente vive uma concordância de persona. O mapa político brasileiro está saindo de esquerda e direita e as pessoas insistem em falar de esquerda e direita. Está caminhando para persona, para caprichoso e garantido em altíssimas doses e misturando o conteúdo programático. Misturando conteúdo programático e a ação do Bolsonaro na Petrobras, e repito, por que a gente está falando de Bolsonaro? Para entender. É para entender a movimentação de rede. No momento que o Bolsonaro mexeu na Petrobras e teve 12% de concordância dentro da bolha lulopetista, você fala, epa, vamos entender o que é isso daqui. Entendeu? Vamos entender, porque isso deixou de ser um discurso liberal e não liberal. Não estou defendendo ou atacando Paulo Guedes, é tentando explicar para as pessoas que, às vezes, os nossos critérios corretos, nossa visão de mundo, pode não servir para compreender o mundo atual, que é um mundo difuso, não vou usar um termo líquido, mas difuso é a parte mais correta, de percepções multifacetadas, Orlando. Ou seja, conceitos de certo e errado, de esquerda e direita, de avanços e não avanços, estão sendo diluídos. E não existe um mundo das ideias de um conceito filosófico para você falar, não, isso aqui está o correto, vamos tentar aplicar, porque isso está trazendo desconfiança. Tem gente que, Orlando, é gravíssimo, companheiros, assim, usando um termo aqui do companheiros, quando entram alguns assuntos científicos e saem da bolha científica absurdamente, que você fala, por que isso? Por que resolveu sair? Não é só culpado o lado que está saindo. Tem culpa no lado que fez sair quando começa a usar a hipocrisia. Eu vou dar um exemplo para vocês. Não tem nada contra uma celebridade ou um jornalista postar uma foto que estava na praia sem máscara com o filho. Ok, justo, como humano, mas as redes não vão ser humanas. Se esse cara é um cara que faz o movimento e pede para as pessoas ficarem em casa e postou essa foto, estava com toda a segurança, estava longe de todo mundo, às 6 horas da manhã na praia, amigo, vai soar errado. A gente não está falando em nome da hipocrisia, está falando em torno do conteúdo que entra impreciso. Aí eu posto uma foto do Orlando, que estava pedindo para as pessoas ficarem em casa, às 6h30 da manhã, sozinho na praia do Leme. Bicho, eu vou transformar isso numa coisa, manda vocês ficarem em casa e não fica. Ou seja, como é que a gente vai lidar com isso? Que não existe mais certo e errado, existe a percepção da concordância. Aí, como tem as pequenas, digamos assim, os clusters, o cara que não gosta do Orlando, porque disse que o Orlando estava pedindo para ficar em casa, vai inundar na rede dele um comentário contrário ao Orlando. Isso a gente viu aos borbotões durante as redes, durante a pandemia. Foi assim, foi tônica. E você fala, cara, assim, texto fora do contexto, Orlando, não é texto. Meia-verdade é pior do que mentira. Isso. Hoje a gente vive guerra de meia-verdade, porque a meia-verdade ela tem um lastro na verdade e ela tem alguma capacidade de convencimento. Ela entra naquele campo, na janela ali da sensatez. Só que ela não é sensata no final. Ela tem um componente. Se a gente não entender
que a narrativa que nos parece absurda, para algumas franjas são sensatas, a gente vai continuar perdendo para a insensatez. Se a gente tem que entender. Tá? Você vê o seguinte, por exemplo, tem pesquisas já demonstrando, mais recente, que a população, não só no Brasil, no mundo todo, ela não abandona as mídias tradicionais, TVs abertas, TVs por assinatura, o noticiário. Ela continua assistindo, dando audiência. Mas ela pega a informação lá, mas vai formar a opinião nas redes, por conta dessas identidades de persona. Tem sentido isso que eu falei? Tem. Tanto é que é o seguinte, você sabe quais são os melhores momentos das mídias tradicionais? Quando acontece a grande crise, um grande problema, um grande acidente. Aí o cara vai atrás do quê? Da informação. Aí você chega para qualquer chefe de redação e fala, cara, tem muita gente dando opinião, tem pouca gente dando informação. Aí a pessoa fica ofendida, não, mas ali... Bicho, olha quando acontece uma tragédia, a sobrecarga absurda. A mídia cresce 25, 60, 70, 80, 230 vezes, como a gente viu em alguns momentos aqui, de fluxo. Aí você fala, cara, por quê? É o que as pessoas estão buscando. Até, Orlando, uma das minhas preocupações quando eu fiz a minha coluna é, cara, tem muita gente dando opinião. Eu quero ajudar que as pessoas pensem para formatar a opinião dela. Porque, assim, não é o que eu acho, o que eu deixo de achar, porque isso hoje em dia está importando muito pouco menos. Mas é se vai ser gostável ou não gostável. Entendeu? Não é aquela coisa, eu adoro café amargo. Eu vou impor café amargo a todo mundo, Orlando, se eu for dono de uma cafeteria? É mais ou menos isso que a gente vai vendo um pouco no dia a dia, né, Orlando? Agora, Guto, e essa resistência que caiu muito, né, às redes sociais, a gente começa a ver agora uma polêmica de gente preocupado que as redes tenham algum tipo de controle em relação ao que pode ou não ser publicado, né? E isso começou muito nos Estados Unidos por conta do Trump, mas não apenas isso. Você vê outros, não apenas na política, você tem visto. Eu, particularmente, eu tenho uma visão que as redes sociais, elas são um ambiente absolutamente livre e elas nasceram para ser esse ponto de encontro, de confluência, e que se você vai ter que se adaptar a saber trabalhar com elas. Não adianta você querer negá-las, não adianta você querer demonizá-las, entender como elas funcionam e mais ou menos como você ter vários canais de televisão para assistir e você escolhe qual que você quer assistir, você não é obrigado a seguir. Por outro lado, entra aí o papel dos robôs, que como você falou logo na abertura do bate-papo, o robô ele funciona como um disseminador inicial, né? Mas ele não resolve sozinho as questões. Se ele dissemina uma notícia, uma publicação, uma mensagem, uma meia-verdade, e ela cola, não será o robô que fará multiplicar, serão as pessoas. Não é isso? Orlando, perfeitamente. Vamos entender uma coisa que é isso agora aqui, sem bancar aqueles momentos de futurólogo, de cara que quer gerar lead, a velocidade da tecnologia está mais rápida do que a velocidade da sociedade. A velocidade da sociedade, eu falo legislação, pensar. Eu vou pegar, antes da gente chegar até da censura inócua nas redes, que vai ser inócua se tentar, eu vou jogar duas coisas aqui. A gente está trabalhando para daqui a 50, 60, talvez 80 anos, sermos imorríveis, de morte morrida. Em 120 anos é certo isso, certo? Por clonagem de órgãos, ou seja, você se tiver dinheiro e acesso, você vai estar. Como é que vai ficar leis de aposentadoria? Como é que vai ficar sucessões? Ponto. Aí você fala, é papo de maluco. Não, não é. Isso são realidades que estão em vias de acontecer e a gente tem que parar para estudar. Carro autômato. Você vai entrar num carro que se vê uma procissão na frente, está você e sua netinha feliz da vida andando. Ele fala, tem uma procissão com 20 pessoas. Eu vou jogar esse carro aqui de cima que é melhor salvar esses dois do que atropelar a procissão inteira. Você entraria nisso? Ou seja, são coisas que a gente tem que entender. Você vai censurar a rede, vai ter algum outro bypass de formar isso.
A pessoa vai se juntar de alguma outra forma, vão ter redes de compartilhamento acessórias, vai sair de uma outra rede, é inevitável, porque se você não oferecer o conteúdo que quiser, o cara que tem um blog de atividade de ódio racial, ele foi censurado. Se ele não for preso, ele vai difundir esse ódio de alguma forma por um podcast e vai ser censurado. Você vai dando trabalho, mas você está falando de quê? De enxugar gelo. A única forma que você tem isso é o quê? É conhecimento. Não é bancando aqui assim, o cara está citando Martin Luther King. Não, escuridão não se combate com escuridão, é só jogando luz. Eu tenho que chegar para aquele cara e explicar por que está errado. Então não adianta, eu não consigo acreditar que teremos censura em redes. Elas existem? Hoje em dia existem. Você postava durante a eleição americana, você postava, e a gente fez teste disso, sobre o contrário de determinado candidato, era brincadeira que a gente fazia, era censurado. Fala, cara, depois, fulano lá que torce pelo laranja vai reclamar, não está sem razão. Ou seja, aí você falava, o que era aquilo? Você falava, por que esse conteúdo foi censurado? Aí você fala que era estranho que você começava a ver, Orlando, pessoas usando a censura de forma opinativa. Não, mas é contrário. Contrário, desculpa, cara. A gente é jornalista, a gente trabalha com informação, a gente trabalha com ciência de dados. Eu quero a informação. Se isso não é passível, qual é o motivo disso ser passível de censura? Ou seja, aí você viu que o exercício daquilo que a gente falou, da minha régua de valor mudar em cima do que eu acredito. Eu pego um caso aqui, que foi o caso do Glenn, quando falou do Biden, você via nas redes, não, mas ele não podia revelar isso. Eu, por pouco, não arrumei briga com um colega de imprensa, falo, você acha, então, se a censura, existe a censura do bem? Existe censura do bem? Ou seja, aí, Orlando, eu paro para discutir, que eu falo, aquela janela lá atrás, quando abre, ela abre às vezes para os dois lados. É isso que a gente tem que entender. O cara, às vezes, que está pedindo a censura tal, porque fecha o STF, não pode falar, é o mesmo que às vezes faz isso. É a dificuldade de lidar com a democracia, de lidar com o diferente. E a gente está perdendo isso. Isso é visto, isso aí é fato. Eu coloco sempre, Orlando, que quando a gente fala de desassociação, eu lembro que no dia da eleição do Bolsonaro, o Moa do Catendê foi assassinado lá por opinião política na Bahia. Ok, o cara que matou ele foi condenado, não estamos julgando disso. Nada que você suba de tom, eu acho que poderá ser maior do que uma morte no dia da eleição. Ou seja, quando as pessoas às vezes se surpreendem com o tom que as pessoas estão subindo nas redes, você fala, cara, então você pode tudo, menos se surpreender, por uma razão. O ódio ainda queima mais. O ódio ainda vai queimar mais, por uma razão de algoritmo. Novamente ele está ali. Ódio é igual um poço de petróleo, Orlando. Enquanto ele não queimar, ele vai ficar de alguma forma. Então, eu não consigo ser arauto de boas notícias, que a gente vai, que depois... Não, no final de tudo isso, pode ser que a gente tenha algum tipo de nirvana. Mas ainda tem um caminho muito complicado que a classe política vai ter que segurar a onda aí. E vai ser pesado. A gente tem turbulências muito a caminho em função das expressões de opiniões que a gente vê hoje expressadas e que muita gente achava que era brincadeira. E você começa a ver, não, diversas vezes, Orlando, eu falo, rede é muito pior do que o Bolsonaro fala. Eu acho que vocês não estão visitando rede para ver. O Bolsonaro é light. Pode vir aí assim... Eu falo isso para as pessoas, as pessoas se assustam, eu mando print. Eu falo, olha que flor de formosura que é assim. Isso nem ele, no momento mais, digamos assim, enfurecido, conseguiria verbalizar, Orlando. Ou seja, é a gente entender que tem-se um presidente que é um digital influencer. E um digital influencer que se comporta como se tivesse ainda mais com o Twitter do que com a caneta presidencial. E tem sucesso com isso, porque ninguém chegou e falou para ele, vem cá, chegar numa entrevista, botou a faixa presidencial. Cara, tu não é youtuber, você é presidente, se comporta e responde com isso. Para de dizer o STF não me deixa, fulano não me deixa. Eu não entendo a classe política, ela talvez tenha, sabe o quê, Rolando? Uma dificuldade de falar a palavra presidente Bolsonaro. Mas se eu fosse político, a primeira coisa que eu ia numa entrevista, chegava, botava a faixa de presidente, agora para de se comportar como um menino, vamos falar de homem para homem como um presidente da República. Ninguém conseguiu fazer isso. Parece uma não aceitação do Bolsonaro presidente, não se sabe ligar. Por isso que em rede, Orlando,
ele tem um engajamento absurdo, porque ele consegue chegar e falar com esse eleitor lá, que ficou desassistido da expressão de opinião, e que ele fala, ele é um fenômeno de rede, porque ele é um digital influencer, e a classe política não conseguiu transformá-lo em político, apesar dele estar há 28 anos e dele ser presidente da República. Eu não vejo ninguém, Orlando, nunca vi um agente político falar: Bolsonaro, você é presidente. É de uma dificuldade alguém da esquerda chamar presidente Bolsonaro e colocar aí, vem cá, vamos tratar como presidente. Não, resolve o quê? Bater boca no campo que ele faz melhor, amigo. Por isso que ele lava, ou seja, ninguém leva ele para a institucionalidade, para o acordo, para conversar, para onde ele teria desconforto. Não, vão ficar brigando de rede social, desculpa, o cara é muito melhor, Orlando. Lamento informar quem é de oposição, ele é muito melhor que a turma para agir nessa parte de rede social. Isso é uma... Já que você trouxe aí essa questão do Bolsonaro e da política, eu tive a oportunidade de ler e fiquei impressionado com o conteúdo do livro. Um livro simples, um livro até não tão grande, mas com muita informação, que é aquele francês de nome italiano, de Giuliano da Empoli, que é Os Engenheiros do Caos. E do Caos. E ele mostra como os estrategistas por trás dos políticos, lá nos Estados Unidos, na Europa, na Hungria, conseguiram decifrar o algoritmo, vamos dizer assim. Como usar o algoritmo. Me lembra agora essa propaganda que está desse banco com o Whindersson Nunes, algo mais, acho que é o Santander, que o Whindersson falando assim, eu sempre usei os algoritmos para poder multiplicar minha audiência, ganhar dinheiro, e agora eu quero mostrar para você como você pode fazer isso usando algo mais do Santander. Quer dizer, tudo é uma questão do ponto de vista do seu interesse, e aí não é só a política. Se eu quero vender um produto, se eu quero vender um serviço, eu quero falar com quem eu identifiquei como pode ser o principal consumidor desse meu produto ou desse meu serviço. Quando você traz para a política não é muito diferente. Agora, óbvio que, além de tudo, tem essa questão que você mostrou da janela de Overton, que na política ela fica ainda mais aguda, né? Porque você usa meias verdades. O pessoal fala, está mentindo. Não está mentindo, ele está falando meia verdade. Ele para no meio, ele fala uma parte da verdade, ele não fala toda. E a resposta que se tem a isso, em geral, com contrapontos de outras meias verdades. Então você fica necessariamente já dividido e não consegue furar bolha nenhuma, né? Uma coisa que me chama a atenção é um pouco esse trabalho que você faz. Você estava no início falando de que você montou uma forma de análise com mais elementos de segurança técnica para poder ter a informação do que o que era conhecido. Fala um pouco disso. Vamos lá, Orlando. Como é que é o seu trabalho? Né? Vamos lá. Primeiro, nosso trabalho é 200 peta por dia. É mais ou menos, se vocês entenderem que 500 peta é o postado no mundo, é mais ou menos assim, no Brasil, é mais ou menos como se a gente estivesse lendo, não, é claro que não é a gente, são máquinas, lendo o que se posta, o que se fala, o que se consome, ou seja, a rede social, digamos assim, é o trabalho mais visível que a gente tenha e, digamos assim, mais fácil, mas assim, deslocamento de antena de celular, que é uma coisa que eu gosto, que me divirto muito, quando eu falo, cara, um dia eu falei, tá tendo aglomeração no Leblon, o que tá acontecendo? Tá tendo bloco hoje? Você fala, cara, as antenas estavam batendo assim acima de 80% do volume máximo deles. Eu falei, que é isso? Como é que tá acontecendo assim? Então, é cruzamento de informações mesmo para você chegar. Por que a gente trabalhou uma coisa além do que era, assim, quando estava engatinhando, mas quando inteligência artificial ainda não tinha abarcado de vez em redes, e as pessoas trabalhavam muito mais pesquisando palavra, termo solto, procurava estar trabalhando hashtag. A gente foi, Orlando, e a gente está falando há muito tempo atrás, por isso a gente foi um pouco pioneiro, trabalhando em sentido do que era falado. A gente começou a calibrar a máquina para ler postagem. Até eu falo, as máquinas às vezes estão melhores que eu, que elas conseguem ler ironia. Eu falei, cara, entenda, sobre ler ironia,
30%, um terço, tem dificuldade de ler ironia em vários sentidos. Você vai a algumas páginas que você fala, cara, o cara não viu o que foi zoado. Recentemente teve uma brincadeira que fizeram, era uma charge que rodava assim, vocês ficam dizendo que o apartamento do Flávio Bolsonaro, a casa custou 6 milhões, é fake news, custou 5.750. Aí você olhava e falava, quando eu vi que isso estava sendo compartilhado em grupo de bolsonaristas, você falava, não, vocês não entenderam que isso aí foi uma piada para zoar a coisa? Não, porque tinha a palavra fake news. Aí você fala, vamos seguir, vamos ver se isso é um robô? Porque poderia ter sido um robô. O robô leu a palavra fake news, resolveu compartilhar achando que estava usando a imprensa. Não, era humano. Ou seja, se a gente não compreender que humanos se comportam às vezes melhores do que máquinas, a gente começa a não entender. E foi exatamente o que a gente foi trabalhar, Orlando. Eu não fui me preocupar se aquela pessoa existia ou não existia. Eu fui me preocupar com as interações que ela fazia. É claro que a quantidade de robôs que a gente vai separando e vai encontrando no meio do caminho, só que muitos dos robôs que você acha que são robôs não são robôs, são pessoas monotemáticas. Existe pessoa com militância política assim, e não é perfil pago, é o cara que entra e vai postar 3 vezes por dia em rede social sobre política e sobre determinado candidato. Esse cara não necessariamente tem ligação com campanha, não necessariamente é com gabinete e não necessariamente é robô. Só que aí você tenta falar isso, não, cara, entenda, existe esse tipo de humano. E esse tipo de humano, Orlando, é muito maior do que se pensa. É muito mais cômodo para a sociedade dizer que essa pessoa que estava ali atrás é um robô. Só que quando você começa a ver, você vê que não é. Porque a pessoa interage, fala sobre creche, eventualmente, fala alguma outra coisa do consumo, só que você acha que aquele cara que está afogado em postagem política é um robô. Não é. É um assunto que cresceu de formas absurdas, um assunto que cresceu 1.700% de 2013 para 2016. Foi o salto que deu. Dali, amigo, entenda, a gente ficou afogado. O brasileiro, ao contrário do que a gente pensa, a gente sempre discutiu política. Só que não tinha essa quantidade de panoramas de discutir da política começar a permear tudo, de permear o assunto. Exemplo, Orlando, por que a política ficou tão forte? Eu vi discussão em grupo de futebol sobre falta do Ronaldinho Gaúcho e do Juninho Pernambucano. Porque, eu falei um palavrão, eu falei, parem, os dois batiam bem na bola pra caramba, não estou preocupado se um é bolsominion e se o outro é de esquerda, é papo de maluco, ou seja, a gente está julgando quem batia a falta e não o que o cara tenha feito de campanha, vamos parar com isso, porque é a régua do cancelamento, é a régua do eu quero a pessoa próxima comigo igual a mim e não consigo conversar com o diferente. Por que, Orlando? Rede social, 98%, e isso não é para política, tá? 98% das tretas de rede social, 98% terminam com a mesma posição dos dois lados. Para que você vai discutir? Desculpa, é aquela coisa, é Confúcio. Eu não perco, assim, eu mando um joinha, eu não vou discutir em rede, porque eu não tenho um interesse messiânico de mudar, eu não estou querendo vender nada ali para a pessoa, só que, repito, a tendência da manutenção do ponto de vista, porque a rede que deu a boca tirou os ouvidos. Então a pessoa não está mais querendo ver o que o Orlando pensa para combater a ideia. No momento que o Orlando vai falar alguma coisa que eu acho que é de uma pessoa que eu discordo, eu já vou imbicar de falar mal. Eu não vou entender o que o Orlando está... A gente está mudando capacidade cognitiva. Isso é assustador mesmo. É mais um daqueles momentos assim de ruptura. Estamos parando de entender. O processo de comunicação clássico era emissor, receptor, eu entendo, eu replico. Agora, emissor. São monólogos sobrepostos. Assim, você fala uma coisa assim, não, deixa eu falar assim, exemplo, Orlando, deixa eu falar sobre esse estudo que foi feito do vermífugo que pode dar certo. Você está postando um estudo. Eu falei, eu vou postar e vou, que nem tocar a campainha, e vou sair correndo antes de ser chamado de bolsominion. Porque ninguém vai parar para ler o estudo, para ver se o estudo é errado ou não. Isso é errado! Eu falei, cara, vamos lá, é o estudo de uma baita universidade dizendo de casos ministrados dentro de hospital, parem de achar que isso vai dar algoritmo para tratamento precoce. É só, vamos tentar entender isso, Orlando. Ou seja, a gente, e o Covid foi um exemplo clássico que você tinha compartilhamentos de desinformação no nível de expressão de opinião.
a expressão de opinião da verdade da pessoa passou a ser um axioma, que fala, cara, mas não é. Ou seja, a gente parou de ter a capacidade de debater. O assunto entrava, você rotulava. Você falava de vacina no passado, achavam que você era contra o Bolsonaro. Você falava de, eventualmente, não, olha, mas teve gente que teve tratamento com azitromicina quando entrou no hospital e funcionou. Bicho, você era execrado. Não adiantava você dizer que quem contou isso para você foi um médico que acha que funcionou. Porque o cara achava que você tinha virado bolsominion tentando convencer alguém a tratamento precoce. Quando tudo que não se quer. Cara, estou relatando o que um médico falou. Entendeu? Se eu tiver doente, eu acho que eu tomo azitromicina, pílula do Frei Galvão, o que tiver, assim, na brincadeiras à parte, o que ele está dizendo assim. Mas é não entender. Novamente, Orlando, a gente não entende o outro. É assim, por que o cara não tem medo da cloriquina e tinha medo da vacina? Ele fala, cara, a cloriquina é um remédio de 40 anos, é fácil o cara não ter medo. Vacina, vocês estão botando medo em vacina que não precisa ter, parem com isso. Ou seja, o assunto saiu do campo totalmente da sensatez, e o Covid, eu acho que vai servir um dia para a gente fazer digamos assim, um programa especial, Orlando, um conteúdo explicando como foram comportamentos, como a gente foi se modificando, e acredite, em um ano tem modificação sensível de comportamento, inclusive de número de postagem, de horário de postagem, que a gente foi mudando e está achando que está normal, quando não está. Ou seja, a gente normalizou a loucura, e dentro disso vem um bando de coisa junto, amigo, é o que a gente vai vivendo. Ô Guto, deixa eu dar uma colher de chá aqui para as pessoas que estão fazendo claro. Comentários e perguntas aqui. O Marcos Barreto, ele, ainda sobre a questão da censura nas redes, né, ele fez a seguinte pergunta: a censura não vitimiza e alavanca a imagem do censurado? E a Mouse Schumacher colocou assim: as redes também servem para mostrar a face do brasileiro que nós não queremos enxergar. Então, fala um pouco sobre isso. Vamos lá. Falar duas aqui. A primeira, assim, a censura foi muito bem lembrado. Ela realmente transforma bandeiras, como vítimas são transformadas em mártires, e a história do mundo é recheada disso. Ponto. É inevitável que esse tipo de coisa aconteça. Por isso que eu sou muito radicalmente contra a censura e favorável à responsabilidade civil do que você fale. Postou isso, está ofendido? É aquela coisa, vamos fazer a lei andar mais rápido para ter um tipo de tribunal que você consiga ser mais célere. É aquilo que a gente fala, a lei não anda tão rápido. Fez um conteúdo, aonde que eu possa despachar, transigir que a pessoa saia disso, ou se não tirar, realmente você tem um tipo de multa. Ou seja, tudo que você faça, a responsabilização é maior. A outra pergunta da Mouse foi sobre... Não é nenhuma pergunta, é uma observação. Falar as redes também servem para mostrar Vamos lá, Mouse. Que nós não queremos enxergar. Mouse, eu, em época de universitário, quando eu falava alguma coisa, eu falava, parem de achar que o brasileiro é bom, o brasileiro só é solidário, aquela coisa, brincadeira no câncer, parem com isso, parem de ficar olhando. Ou seja, a gente sempre teve, e eu vou falar, o progressismo, a esquerda, vamos falar, sempre tivemos uma maior boa vontade com o brasileiro. Você tentava falar que o brasileiro nunca foi um ser cordial, que o brasileiro não tem senso cívico, que o brasileiro não respeita, digamos assim, o outro quando o outro é anônimo. Bicho, você era chamado de fascista. Amigo, brasileiro seja periferia, seja zona sul, em vaga de deficiente, fala, eu só vou ficar 5 minutos. Porque se eu não conheço aquele deficiente, eu não estabeleço um tipo de empatia, de contato, de constrangimento. Ou a gente admite algumas coisas da nossa sociedade que as redes, Mouse, elas revelaram porque deu uma facilidade do anonimato, deu a facilidade de uma expressão, de uma opinião. Se você entrar nos grupos Bairro Alerta, você fala, cara, eu não pertenço a essa mesma humanidade. Você fala, por que não pode ser sério? São pessoas que verbalizam comentários que nem o Caco Antibes ou o Justo Veríssimo teriam coragem de pronunciar. Falar, cara, você não está falando isso sério. Você tem filho? Você está criando filho falando isso mesmo? Então, Mouse, as redes elas serviram um pouco para tirar um pouco esse filtro e a gente entender. O brasileiro médio é isso. A gente tem que parar de ter um mito de achar que é solidário. Não. A gente, às vezes, é solidário. Às vezes, a gente tem atos bonitos de
dignos de um Criança Esperança, do acidente da Chapecoense. Tem vários momentos, mas a média do dia a dia da nossa sociedade é saquear morto se foi assaltado, se o cara morreu na estrada no acidente. Que dificuldade a gente às vezes tem de admitir um pouco nessa essência que as redes só vazaram, Mouse. Mas vivemos, desculpa me alongar, porque esse tipo de hipocrisia foi algo que a gente viveu muito, que se tinha uma censura. Você falava esse traço do brasileiro, você era tido como derrotista, como americanizado, e eu, por ter essa visão, esse visual, às vezes um pouco gringo, e sendo gringo, eu falava, cara, não vou falar isso para entenderem um pouco. Poucas coisas eu amo tanto quanto o Brasil, quanto o Rio de Janeiro, para acharem que eu estou falando isso. Não, é um traço errado nosso, ausência de senso cívico. E as redes só revelaram isso. Ô Guto, olha, já são 9 horas. O papo tá ótimo, eu não quero, não sei como é que tá a sua agenda aí. Felizmente quem entrou não está saindo, tá certo? Então, isso é um bom sinal, então, sinal que está agradando. Façam perguntas para a gente ir concluindo aí. Quem quiser depois, fique à vontade aí para me seguir, entendeu? A June fez um comentário também sobre as redes, né? Você falou lá atrás, sobre a censura também, ela falou assim, rede é que nem droga e jogo, não adianta reprimir, é preciso educar para o seu uso. Exatamente, é inevitável. Você não vai. Você tem um provérbio italiano que fala: faça uma lei e algum jeito vai dar de burlar. Traduzindo, é mais ou menos isso. Enfim, e se você fizer censura em rede, na Austrália, que estavam ameaçando censurar, já tinha fórum mostrando como quebrar a censura na Austrália. Se acontecer isso, vocês façam por isso aqui, usem esse provedor tal. Gente, é aquela coisa. Vocês não estão entendendo que é um tipo de tecnologia hoje que está com uma facilidade, Orlando, que as pessoas, assim, não é mais a tecnologia o grande diferencial, às vezes, mas sim o acesso. Exemplo, o YouTube, quando foi vendido pela soma bilionária que foi, não foi pela tecnologia. A tecnologia de compartilhamento de vídeo já estava disponível para secundarista, mas ele tinha um acesso de visualizações enormes. Então, alguém que tem milhões de seguidores com um discurso de ódio, ele vai conseguir estar ali, como bem lembrou exatamente. É o vício. Eu falo brincando às vezes que o Twitter é o cigarro de quem não fuma. Quando o cara vai ali e entra na rede social no meio do trabalho, sabe assim, vou entrar no Twitter, falar mal de alguém. Olha, Sérgio Elias fez 2 perguntas simples. Falou assim, brilhante, Guto. Obrigado. 2 perguntas. A saída, o que fazer? Bem, vamos lá. Primeiro eu vou subir uma placa aqui para não verbalizar, que é isso aqui, não sei se vocês conseguem ler. Sim. Não, por favor. Não, deixa eu explicar para vocês por que, assim, saída ela tem, mas ela é de construção. Por que ela é de construção? A gente tem que parar de culpar a tecnologia. Ser humano é solução e problema de tudo. É muito mais fácil para tudo eu culpar a tecnologia, eu culpar o demiurgo, eu culpar o lado A, o lado B. Eu vou te dar um exemplo. Só vamos sair disso com, literalmente, luz. Literalmente, assim, tentar entender o que a gente está inserido. Só que, quando a gente lembra que daqui a 10 anos você vai ter mais 30% de desempregados, se a gente não começar sabe, Orlando, estava na hora da gente mudar um pouco o foco e começar a debater o que faremos com a legião dos desempregados que vão ficar uma crescente enorme disso. Essas pessoas vão ser fonte de ressentimento. Fonte de ressentimento com uma rede social na mão é fonte de disseminação de ódio. Ou seja, se a gente não parar para entender que a gente vai ter que fazer algum tipo de inclusão, e falo que a gente está num momento muito próximo mesmo, dos momentos da Inglaterra de 1848. Quando aburguesaram, só que pega tudo isso que foi feito daquele aburguesamento do proletariado naquele momento e tente entender que se não houver isso nível mundial para redes, ou em alguns momentos locais, a gente vai ter um problema. É inevitável. Assim, mas você está querendo intervenção de Estado. O que eu estou querendo eu não sei. Mas a gente vendo que essa disseminação de ódio existe, fácil na ponta dos dedos, você tendo um crescimento que a gente vai ter de desempregado, eu não consigo olhar e falar assim, esperança positiva. Não, a gente tem muito trabalho. Antes de melhora, tem muita lenha para queimar. Muita, muita. Gostaria de estar mais otimista. O Guto, tem um colega aqui assistindo, um ex-colega da Datamec, o Nelson Libório,
Ele até reclamou que o meu som estava baixo, eu estou falando um pouco mais alto, espero que esteja saindo melhor. O Nelson e eu trabalhamos durante muito tempo na Datamec, quando a Datamec era uma grande empresa estatal, e eu em primeira pessoa, vi nascer, crescer, se agigantar e morrer uma profissão, o digitador. Digitador, para quem tem, eu tenho 63 anos, mas para quem tem 50 anos de idade para cima, lembra como é que era banco antes. Você chegava no caixa, o cara digitava ali na hora, gerava uma fita uma fita de papel que depois era lida e tinha um birô de digitação. O Banerj, aquele prédio que era ali que é na Rua da Ajuda, hoje agora é a sede da Assembleia Legislativa, mas era o Banerjão. O Banerjão tinha um andar inteiro só de digitação funcionando 24 horas por dia. Então, agora nós vimos que a Ford saiu do Brasil, desativou as atividades, as plantas industriais no Brasil. E aí fica essa discussão, de novo, tampando o sol com a peneira. O problema da Ford não foi o incentivo fiscal maior ou menor. O problema da Ford é que combustível fóssil está sendo substituído por carro elétrico. E o carro automatizado, como você falou há pouco. Então, esse tipo de indústria, não adianta também fazer que nem os artesãos quando veio Exatamente. Orlando, só para te falar sobre a coisa do digitador, a minha avó tinha uma frase maravilhosa que era: quem sabe datilografia, digitar, né? Toca Chopin e MPB, não fica desempregado em lugar nenhum do mundo, meu filho. Então, eu fiz datilografia ASDFG, Cedilha LKJH, assim, eu fiz esse curso de datilografia. Eu digo que são marcos de gerações. Eu falo, cara, quem fez datilografia está no grupo de risco do corona, que a gente, assim, ou seja, mostra que não é tão novinho, ou seja, fizemos datilografia. E foi o que você falou, é muito claro, Orlando, o que a gente tem para pensar termos de futuro. O que me parece hoje, o mundo ficou vários momentos assim congelados em função de pensamento do futuro. O Brasil desaprendeu a pensar no futuro como um todo. Se você notar, assim, estamos desaprendendo, e isso não é lado A, lado B, parece que a gente vive uma não-utopia, a anti-utopia. A incapacidade, foi o que você falou, cara, saiu a Ford, alguém foi buscar um oferecimento da Tesla? Alguém buscou alguma coisa assim de fazer uma super exportação de açaí da Amazônia para o mundo, que a gente tem uma super fruta? Ou seja, me parece que a gente está esquecendo o que é o DNA do Brasil para trabalhar. Não que ele tenha sido bem trabalhado no passado, mas já que esse momento está se confrontando, me parece que a gente está muito mais... O Brasil nunca teve, desculpa o termo que eu vou usar, nunca teve tão broxa, gente. Se você olhar assim, o nosso futebol, a gente está sem um brilho, porque estamos sem capacidade de sonhar. Não culpe quem está no poder, é pandemia, é uma série de fatores que não estamos sendo maduros para lidar. Se você entrar e falar assim, cara, entra no mood dos seus amigos, entra no mood assim, vê o perfil dos seus amigos mais progressistas. Bicho, eles revelam um tipo de carência que sabe o que se revela, Orlando? Por exemplo, assim, aos borbotões nessa classe, digamos assim, inteligência, sobretudo em Rio de Janeiro, que teve dos elogios rasgados à doutora Margarete Dalcomo e ao Gabeira nos últimos 2 meses, de janeiro para cá. Aí você olha, cara, por que isso? Carência de alguém que fale mais calmo, carência de alguém que faça um acolhimento, saudade do Dr. Drauzio, ou seja, se você não entende um pouco a movimentação das carências, e isso não é censura, você não entende como é que alguém está dominando um outro lado de bolha. E a gente parece que tem um lado de bolha progressista que só fica choramingando. Repito, a saída da Ford, eu não vi ninguém de classe política falar, ok, Ford saiu, vou ligar, nem que fosse factoide, Orlando. Eu era acostumado com políticos que chegavam com Ford saiu, dane-se esses Estados Unidos, eu vou ligar pro Elon Musk agora e vou botar a Tesla aqui agora em Alagoas. Cadê isso? A gente começou a brincar, Golden Shower, feio malvado. Não dá. Vamos jogar a bola. Você acabou de dar um exemplo que a gente podia ter posto como falar sociedade para frente, mesmo no meio de pandemia. Não. Ficou um lado lamuriando, um outro lado comemorando, meio que como se fosse uma derrota. Tá errado. É isso aí. Vamos lá. Bom, vamos caminhando para o final, Guto.
Vamos caminhando para o final, depois de eu falar tanta coisa triste assim, eu acho perigoso. Vamos caminhando para o final para assim, não, calma, o Mad Max ainda não vem. Aí tem uma coisa, Orlando, sociedade, aproveitando que a gente aqui está conversando, tem decreto de arma que vai liberar, e detalhe, eu não sou aquele cara que é contrário a direito de porte de arma para as pessoas, sobretudo às vezes interior. Não sou aquele cara de... Não, mas 30 armas, amigo, 30 armas por CPF de registro de colecionador, Orlando, eu acho que a gente tinha que ler um pouco mais, a gente está tão afogado que isso está passando batido e a sociedade não está conversando sobre isso. Não se trata de você ser a favor ou contra a arma ou direito de arma. Se trata de um decreto que vai liberar 30 armas sem registro por CPF de colecionador. Eu não acredito que a sociedade esteja tão anestesiada que esse assunto entra na rede, não tem peso nenhum, Orlando. Por isso, vamos parar e entender, vamos ler esse decreto, vamos ler o que está se discutindo nesse decreto, por que a sociedade chegou nesse decreto, vamos entender o que é arma no campo, o que é o direito da arma. Agora, vamos entender que arma sem registro não dá para ninguém achar isso legal, Orlando. Aqui, onde a sociedade, onde Forças Armadas Brasileiras aceitaram isso. Desculpa encerrar ainda mais baixo astral para estragar a noite de vocês, mas eu prometo na próxima a gente fazer uma live mais feliz, tentando falar de coisas alegres, a gente pega um tema aí, Orlando, nem que seja falar de Big Brother, para tentar ser mais leve se for o caso. Não, então, olha só, para terminar, o Big Brother, já que você trouxe esse exemplo, né? Nós estamos aqui no Brasil na 20ª edição, 21ª, alguma coisa assim, né? E a audiência só cresce. A Rede Globo, como detentora dos direitos no Brasil, ela trabalha esse produto de uma maneira... É um produto que permeia toda a grade dela, né? O cara é eliminado, está no dia seguinte na Ana Maria Braga, depois está na Fátima Bernardes, e está no Fantástico. Está no G1, está no sei, exatamente. É integrado. A questão é a seguinte, de certa maneira, se nós pensarmos há 20 anos, quando o Big Brother começou, não deixa de ser, me parece, um precursor do que nós estamos vendo do ponto de vista sociológico, comportamental, do que nós estamos vendo hoje nas redes. Quer dizer, já era assim. Eu lembro de um programa, você lembra de um programa, Guto, para falar de velhos tempos, Linha Direta? Claro. Você ligava para definir o final e que teve aquele que o cara encontrou um dinheiro, uma valise de dinheiro, e a maioria votou para que ele ficasse com dinheiro. Gerou um editorial da Globo para passar lição de moral, que isso era um absurdo, não sei o que e tal. Ali era um exemplo do sintoma do que é o pensamento médio brasileiro. Não é diferente, né? O Big Brother também. Quer dizer, as pessoas estão se movimentando por emoções muito fortes, amor e ódio, personas, escolhas iguais a mim e os contra mim, e não raciocinam, não param para pensar. É mais ou menos, para finalizar essa minha longa exposição e deixar você concluir, é como você fazer um teste às cegas. Tinha uma propaganda da Coca-Cola e da Pepsi que era um teste às cegas e o cara gostava mais da Pepsi do que da Coca, achando que era Coca. Então, se você pegar uma boa base aí de gente que apoia uma posição A e o antagônico e tirar das bolhas e colocar para conversar sem que eles saibam quem é o outro, vai encontrar um monte de pontos de convergência. Só que se você conduz a partir da visão a priori, acabou. O cara já está... Esse aqui é meu time. Para o ímpar. Eu quero quem não? Eu quero ficar desse lado aqui. Então eu vou pular de lá. Guto. Orlando, só para concluir, só para falar o que foi esse Big Brother, eu falei brincando que foi audiência de final de Copa do Mundo, mais do que Flamengo e na Libertadores, mas as pessoas não veem a Globo. Aí você fala isso, você tá defendendo, eu não estou defendendo a Globo. Eu estou zoando você que diz que não vê a Globo e começa de manhã falando do Fasquel e termina falando da Renata Lopretti, que não vê a Globo. Ou seja, é aquele cara que não entende assim, o ódio te controla, Orlando. Da mesma forma que eu vou pedir que você olhe os seus amigos que mais detestam o Bolsonaro para ver como é que eles postam muito sobre o Bolsonaro. A gente trai o amor, mas a gente não trai o ódio. Enfim, sobre especificamente esse Big Brother, sobre redes sociais e Big Data, a gente tem que entender uma coisa. Foi o casting,
mais precioso feito. Porque quando você olhava os seguidores que aquelas pessoas já tinham, somados, que eram de universos diferentes, que se tocavam, não foi à toa. Passou por uma escolha de casting, que antigamente o casting você olhava se o cara sabia cantar, se o cara ia falar bem aquilo, não precisava mais ter, digamos assim, o feeling que fez lá o Português ficar rico, fez o Boninho ter sucesso em edições anteriores ainda com programático. Esse não. Esse Big Brother foi um Big Brother que eu te digo, você um dia cabe, porque se eu abrir para você os seguidores de cada um, mostrando por mancha, mancha geográfica, mancha de idade, mancha de perfil, mancha opinativa, você fala como conseguiram ter uma massa que conseguisse fazer um laboratório de Brasil. Tem que se elogiar. Eu não, Orlando, não é bancando intelectual, eu não assisti nenhum, mas eu acompanho porque chega de rede, porque eu não assisto nenhum, porque, cara, eu já o noticiário é minha novela, então eu não tenho realmente tempo para falar, não, cara, quando eu tenho algum tempo eu vou ver série que eu já vi antiga, ou Simpsons ou Seinfeld para desopilar. Eu não sigo série, não consigo. Eu vivo um mundo à parte que eu vejo o que as pessoas falam de série. Mas eu não sei, eu falo com você de várias séries que vão acontecer, você assim, nunca viu nenhum capítulo, mas sei que está acontecendo assim que vai acontecer, que é pelo que a gente lê de repercussão. Ou seja, só tenho que elogiar esse cast feito do Big Brother. Funcionou, Orlando. Sabe quando você elogia o craque do time adversário? Não adianta se eu gosto ou não gosto. Funcionou porque trouxe discussões para a sociedade. Ah, mas um programa bobo trazendo discussões, trouxe, irmão. Funcionou. Foi gente discutindo racismo estrutural a partir de programa de Big Brother. Amigo, você vai dizer que isso não foi um lado positivo? Desculpa, assim, que com tudo que foi discutido, eu achei extremamente positivo, ainda que por preconceito ou falta de tempo não tenha visto nenhum episódio. Mas prometo que verei. Guto, eu vou te pedir, só passar aqui um comentário, aqui, um elogio do Marcos Barreto, que ele fala assim: muito boa análise do Guto, o cara é realmente brilhante, parabéns. Obrigado. É brilhante mesmo que está suando aqui, que eu desliguei o ar-condicionado, está brilhando até. Obrigado, Marcos. Ô, Guto, então, eu queria que você divulgasse aonde as pessoas que queiram ver as suas análises, quando é que você faz, quando é que entra, qual o dia e horário, mais ou menos? Na rádio, aqui no Rio de Janeiro, no Dial 90.03, aqui vocês me ouvem na quarta-feira, falando aqui no Rio de Janeiro, batendo um papo com o pessoal, com o Felipe Moura Brasil, que outro dia o cara, você vai discutir, vai conversar com alguém que é olavista. Eu falei, cara, eu converso com todo mundo, eu converso até com você. Aí o cara brigou comigo. Ou seja, é sério, assim, querem censurar com quem eu vou debater, eu vou conversar, assim, sabe, assim, é um papo assim que é a censura, assim, é amigo que não te vê mandando esse tipo de censura. Nas quartas-feiras, às quintas no Nacional, com o Barão, no Brand News Station, falando de Nova York, falando também um pouco sobre rede. E quem quiser me seguir, assim, o Twitter eu chamo uma casa de maluco, mas de vez em quando eu tô lá, é @GutoGraca. No Instagram eu só posto foto bonitinha, não vou postar nada sério, nada sobre Big Data, porque ali é quando eu desopilo. Eu vejo um cartaz de street art, eu acho maneiro, eu vejo um pão de queijo legal. Ali eu digo assim, é um Instagram alienado. Ali é como se o mundo não existisse. E Facebook, Orlando, onde a gente interage, eu digo interajo com a conversa como se fossem amigos. Mas, cara, entrou ali, conversou, eu vou exigir o respeito de um assunto de barra, que às vezes as pessoas se esquecem um pouco disso, Orlando. E fica uma dica agora aqui. O que você fala em rede social não está mais restrito, seja você o anônimo de 300 amigos, seja você o cara de 10 milhões de seguidores, não vai ficar restrito aos teus 2 amigos que você falava como estava tomando chopp. É esse cuidado que não é hipocrisia, é que você com 2 amigos elitizados, que são cheirosinhos, você pode fazer um comentário Caco Antibes. Quando você joga isso numa rede, é disseminação de ódio, porque você não sabe quem está recebendo aquilo. Não é hipocrisia, é colocação do tipo de fórum. Mas quer dizer então que se a pessoa não está, você pode falar? Não, é que não vai ser ofensivo. 2 milionários zoando um classe média, Orlando, entre si é uma coisa. Se vão para a rede social e faz isso, vira humilhação. É muito claro. É esse tipo de comportamento que parece que a gente esqueceu nas redes. A gente trocou uma loucura de achar que eu sou sincero. Não, tu não é sincero, tu é mal educado.
Sincero, guarda para você. Sincero, eu também sou. Se eu fosse falar metade das coisas que eu acho errado, eu estaria saindo com lança-chama na rua. Mas, assim, a gente se contém. A educação e a coerção social nos educou para isso. E essa mesma educação do que sua avó ensinou, se você não tem nada de positivo para falar ou de interessante, não fale. Se você usa isso para a sua vida social, use para a vida da rede social. Reflita um pouco antes de postar. É mais ou menos isso que a gente tem. Desculpa, é apelo, mas parece bobo, mas não é. Isso pode fazer com que a gente viva melhor e desopile um pouco esse ódio que a gente vai vendo tão campeando nas redes e que às vezes a gente também é contaminado pelo ódio. Não ache que o ódio só está do outro lado. Às vezes a gente é contaminado pelo ódio, pela fake news, pela disseminação de uma informação de meia-verdade. Se a gente não compreender isso, a gente começa a se achar vestal acima. Não, somos também algoritmados e temos que tomar cuidado. Guto, olha, muito obrigado. Queria agradecer também as pessoas que participaram. Quinta-feira que vem, às 20 horas, vamos ter uma segunda edição da live. Ainda não defini quem será o convidado. Como na divulgação a gente falou, eu falei, a ideia é ser multitemático. Então, e vamos trazer pessoas que, a exemplo do Guto, tenham o que contribuir com a discussão, com a informação, com a análise e que ajude a gente a entender melhor esse mundo que a gente está vivendo. Orlando, eu vou te dar uma sugestão, não sei se para esse ou para os próximos, trazer gente de saúde para discutir medida restritiva. Ótimo. A sociedade está perdida nisso. Perdida. Ótimo. E é um conteúdo que às vezes você não consegue chegar na imprensa tradicional, parar para falar 40 minutos sobre medida restritiva, para alguém conseguir me explicar por que fazer a restrição de madrugada vai funcionar. Eu juro que eu estou querendo muita coisa ser convencido, mas a sociedade tem que conversar. A gente perdeu essa capacidade de conversar. A gente ficou feio, bobo, chato, não quero. Meu adesivo, eu sou do outro time. Bicho, vamos discutir. O que são medidas restritivas? Assim, era falar exatamente com quem possa nos explicar sobre isso, Orlando. E não essa achologia, achismo que vai campeando, que é extremamente negativo. É o lado ruim das redes. O compartilhamento bom existe, mas também traz o compartilhamento da desinformação. Beijo para vocês, gente. Obrigado aí pela atenção e audiência. Grande abraço.